Aleluias. Exaltado, engrandecido é o Senhor. Amém, irmãos? Paz do Senhor Jesus, igreja. Uma alegria estar aqui com os irmãos. Essa noite maravilhosa, qual o Senhor separou para nós. Abra sua Bíblia comigo já, no livro de Joel, no capítulo de número 2. Joel, capítulo de número 2. Aleluias. Enquanto você vai encontrando aí Joel 2. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Receba na sua vida nessa noite. Diga: é para mim, aleluias. É para mim, é para você, é para nós as promessas de Deus, aleluias. Ele tem preparado o melhor para nós, aleluias. O Espírito Santo de Deus está neste lugar, aleluias. Incomparáveis são as tuas promessas, Pai, aleluias. Joel capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz o meu santo nome. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Dia de trevas e escuridão, de nuvens e densas trevas, como a alva se espalha sobre os montes. Povo grande e poderoso, a qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Versículo número 4. A sua aparência é como a de um cavalo, e como cavaleiros assim correm. 5. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso posto em ordem para o combate. Diante dele tremerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos, como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará o seu irmão. Marchará cada um pelo seu caminho, sobre a mesma espada, e arremessarão e não serão feridos. 9. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas, como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se anegrarão, e as estrelas retirarão o seu esplendor, e o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército. Porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, exultando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Versículo de número 12 diz: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, e com choro e com pranto. Versículo de número 13: e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Aleluias, aleluias. Pode se assentar glorificando e exaltando o nome do Senhor.
Queridos, um grande homem de Deus disse uma vez que a palavra do Senhor ela é mais atual do que o jornal que será publicado amanhã. A palavra de Deus ela é ainda mais atual do que o noticiário de amanhã. Então, o que nos leva a pensar nesta noite que a palavra de Deus ela é tudo para nós. Ela é tudo para nós. Como o salmista declara, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Toda a resposta que você precisa nessa noite está na palavra de Deus. Toda a solução para a tua vida nessa noite está na palavra de Deus. A palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. E nós estamos vivendo num mundo turbulento de tribulações e dificuldades, mas nós vamos encontrar o refúgio, o consolo na palavra de Deus. Na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, queridos. Ontem nós estávamos aqui com o Ministério de Louvor conversando, e nós falávamos sobre os tempos ao qual nós estamos vivendo, sobre o momento ao qual nós estamos passando, querido. E você pode imaginar um tsunami. Quando o tsunami vem, vem uma grande onda que se forma e traz tudo. E talvez nós olhemos para os dias que nós estamos vivendo e vemos na nossa frente um grande tsunami de problemas, de dificuldades, de tristezas, de pranto, de choro. Mas, queridos, nós vamos nos preocupar muitas vezes o que vem depois desse tsunami. Quando o tsunami passa, ele arranca tudo. E quando ele vai embora, aí que é a hora de nós nos levantarmos. Aí que é a hora de nós nos reconstruirmos. E que isso nos leva a refletir nessa noite como introdução a esta palavra, queridos, que o Senhor colocou aos nossos corações nessa noite. Tudo pode passar, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Jamais hão de passar as palavras do Senhor. Pode vir o tsunami que for sobre a tua vida, de problemas e de adversidades, mas eles vão passar. O que não irá passar é a palavra do Senhor. Por isso o profeta se levanta e declara diante do povo: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Rasguem os seus corações e não as vossas vestes diante do Senhor. É tempo de nós, como igreja do Senhor, rasgarmos os nossos corações e não as nossas vestes, queridos. Nos entregarmos inteiramente ao Senhor, nos entregarmos sobremaneira a nossa vida no altar do Senhor e buscar apenas na palavra dele a solução para as nossas vidas, a solução para o nosso amanhã, a solução para o que irá vir, o que está por vir, está na palavra do Senhor. E o Senhor quer falar contigo nessa noite. Os que acreditam, aplaudam bem forte ao Senhor Jesus, amém? Aleluias. O povo nesse momento estava vivendo, aqui escrito e declarado pelo profeta Joel, um momento de calamidade do povo de Israel, do povo de Judá. E o Senhor se levanta poderosamente ali, aquele povo, exortando o povo e exortando ao profeta, para que o profeta trouxesse as pessoas à adoração, lembrassem as pessoas que o Senhor é o único Deus, é o único e poderoso Deus que pode fazer todas as coisas. E no meio daquela calamidade, o profeta se levanta e declara como boca de Deus: rasguem não as vossas vestes, mas rasguem os seus corações. Se humilhem diante do Senhor, porque Ele é misericordioso. Versículo 13 diz: porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se. Nosso Deus é misericordioso, é compassivo, é tardio em irar-se. A palavra do Senhor em Lamentações, Jeremias 3 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor novas são a toda manhã. Nesse dia que se iniciou hoje, as misericórdias do Senhor cobriram a tua vida, cobriram a tua casa, cobriram a tua família. E é por causa dela que nós não somos consumidos. E é por causa dela que, ainda se esse corpo humano venha a se desfalecer, o nosso corpo espiritual irá prevalecer com Cristo Jesus nas mansões celestiais. Aleluias! É por causa das misericórdias do Senhor que não seremos consumidos. Aleluias! Seremos levados num corpo glorificado. Aleluias, e assentados à destra do Pai com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós devemos hoje rasgar os nossos corações. Você entrou hoje na presença do Senhor, então através dessa palavra, mediante essa palavra, mediante o que o Senhor fala a este povo, nós também devemos receber essa palavra em nossos
corações e rasgar os nossos corações, e não as nossas vestes. O que é rasgar as vestes, presbítero Adriano? Rasgar as vestes, queridos, na antiguidade era um símbolo de ira, ou melhor dizendo, era um símbolo de revolta, era um símbolo de tristeza. Quando um rei ou alguém de alto escalão rasgava suas vestes, ele estava ali demonstrando que ele estava triste, que ele estava irado, que ele estava revoltado, ou que ele estava com aquela atitude, demonstrando algo, demonstrando alguma coisa, ou com, de alguma forma a indignação, né? Ou a sua... fugiu da palavra, oh Jesus Cristo, a sua tristeza, a sua indignação naquele instante. Mas, queridos, rasgar as vestes significava muitas vezes, significa hipocrisia, queridos. Significa fazer uma atitude, mas não vivê-la por inteiro. O que o profeta exorta ao povo é rasgar o coração, e não simplesmente as vestes. Porque o povo, naquele momento, o povo, ele começou a acostumar a rasgar as suas vestes. Eles começaram a acostumar-se com aquele tipo de atitude, como se fosse comum. Se rasgar as vestes era o suficiente, mas não. O Senhor está falando ao seu povo que não é suficiente rasgar as vestes. Não é suficiente viver uma vida vazia. Não é suficiente viver uma vida sem a presença de Deus. Não é suficiente viver uma vida de qualquer maneira. Não é suficiente. Nós precisamos rasgar o nosso coração e viver na presença de Deus e dobrar os nossos joelhos. Em Lamentações 3 diz: põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Aleluias. Vamos rasgar os nossos corações e não as nossas vestes. Não vamos deixar que o mundo, que as infelicidades desse tempo presente venham nos tornar pessoas hipócritas, venham nos tornar cristãos que não acreditam no amanhã, cristãos que não têm uma fé fortalecida, mas que o Senhor nosso Deus, que através da palavra dele nós venhamos rasgar o nosso coração e clamar e gritar e declarar que só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor deste lugar, das nossas vidas, de Capão Bonito, da Igreja Presbiteriana Renovada, da tua casa, do teu lar. Só Ele é o Deus soberano. Aleluias. Como nós pregamos aqui na outra vez, nós devemos olhar para Jesus. Ele está sentado sobre um alto e sublime trono, queridos. Ele não saiu do seu lugar, Ele ainda está lá. Não vamos rasgar apenas as vestes, não vamos viver uma vida vazia, vamos viver uma vida cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Esse é um convite para nós. Esse é um convite para nós nesses tempos de dificuldade, vivermos uma vida diferenciada, mostrarmos para o mundo que existe um Deus, como nós cantamos aqui nessa noite. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Eu tenho um Deus que não vai deixar o desespero me tomar. Aleluias. Você tem esse Deus nessa noite. Esse Deus é sobre a tua casa, é sobre a tua família. Como foi lido pelo pastor Santino no início deste culto, se nós obedecermos ao Senhor, se nós obedecermos as palavras do Senhor, as bênçãos nos alcançarão. Aleluias. Obedecer ao Senhor é rasgar o coração e não simplesmente as vestes. Os fariseus naquela época, eles muitas vezes pareciam que estavam jejuando, faziam parecer que eram tementes a Deus, mas eles estavam simplesmente rasgando vestes, não estavam rasgando o coração. Nós devemos rasgar o nosso coração diante do Senhor. Nós devemos rasgar o nosso coração diante do nosso Deus. Aleluias. Abre o teu coração nessa noite, querido. O salmista fala que ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Aleluias. Ele não rejeita o teu coração contrito e quebrantado. Então abre o teu coração nessa noite, rasga o teu coração nessa noite, mostra para Jesus, mostra para Deus onde está o problema, onde está a dificuldade, onde está a ferida, onde está o pecado, onde está a fraqueza. O nosso Deus é um Deus forte, é um Deus soberano, é um Deus verdadeiro, onde as suas palavras jamais irão de passar. Aleluias. Esse é o nosso Deus. A palavra dele alimenta o teu coração nessa noite. Aleluias. Exaltado, engrandecido ao Senhor. Rasgar as vestes, queridos, é fazer por fazer.
Aleluias. Rasgar as vestes é se esconder atrás de alguma coisa, é se esconder atrás da religiosidade, é se esconder atrás de alguma pessoa, ou de alguma circunstância, ou de algum título. Mas rasgar o coração é ser sincero na presença do Senhor, é entregar tudo nas mãos do Senhor, é entregar tudo diante do altar do Senhor. O que você pode, o que você não pode fazer, o que você consegue, o que você não consegue fazer, porque a Bíblia, a palavra do Senhor, irá direcionar a tua vida, irá falar ao teu coração, aleluias, irá dar o alimento que você precisa, aleluias. Rasguemos os nossos corações nessa noite, e não simplesmente as nossas vestes, aleluias. Espírito Santo de Deus, rasgar o nosso coração implica, queridos, em ter um coração quebrantado na presença do Senhor, implica em se entregar diante dele por inteiro e por completo, em estar insatisfeito com a vida que você está vivendo, e buscar por um amanhã melhor, por um amanhã mais completo da presença de Deus. Oh, aleluias, por um ano de 2021 mais repleto da unção do Espírito Santo de Deus, dos milagres, dos sinais, prodígios, maravilhas. É não apenas ver falar, mas viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluias. Rasgar o coração na presença do Senhor é ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, é ter uma vida cheia do Espírito Santo do Senhor, é ser tocado por Ele a todo instante, aleluias. Ou é viver inconformado, aleluias, com esse tempo presente, aleluias, e se transformar pela renovação do entendimento. E nós só transformamos a nossa vida pela renovação do entendimento através da palavra de Deus, aleluias, através da palavra do Senhor, aleluias, através do jejum, através da oração, através do clamor. O versículo número 12 de Joel 2 fala: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum e com choro e com prantos na presença de Deus. Rasgue o seu coração, se entregue na presença do Senhor. Oh, aleluias, aleluias. Espírito Santo de Deus, rasgar o nosso coração é ser como Jesus, é ser como Cristo, é nos tornar verdadeiros cristãos, aleluias. É andar, como diz aquele corinho, andar com Ele, juntinho dEle, aleluias. Rasgar o nosso coração, é estar diante da presença do Senhor, é estar nos braços do Abba Pai, aleluias. Oh, aleluias. É confiar que o amanhã está nas mãos de Deus, é confiar que a resposta sai da boca de Deus. O homem faz os seus planos, mas a resposta vem da boca de Deus, aleluias. Oh, vamos rasgar o nosso coração nesta noite e ouvir a resposta da boca de Deus sobre nossas vidas. Oh, aleluias. E o Senhor possa restaurar essa nação como restaurou a Israel, aleluias. E o Senhor venha sarar esta terra, e o Senhor venha sarar as vidas. Oh, Espírito Santo, nós cremos. Oh, aleluias. Rasgar o nosso coração é ser como Cristo Jesus. Oh, é amar o próximo, é seguir os caminhos do Senhor, aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus, rasgar o coração, querido, é ser como Jesus Cristo. Um grande escritor, ele disse uma vez, os rios não bebem da sua própria água, as árvores não comem do seu próprio fruto, o sol não desfruta da sua própria luz. Então isso significa que a natureza, ela é feita para suprir as outras pessoas, para abençoar as outras pessoas. E Cristo no seu evangelho, aleluias, e no evangelho de Jesus Cristo, Ele vem dizer para nós que nós vamos servir uns aos outros, amar uns aos outros, assim como Ele nos amou, queridos. Rasgar o nosso coração é servir o reino de Deus em primeiro lugar, é fazer o bem, não apenas por generosidade, não apenas por filantropia, não apenas pelo seu próprio ego, mas porque você ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a você mesmo, aleluias. Romanos capítulo 15 fala que os mais fortes devem cuidar dos mais fracos, aleluias.
Nessa passagem, na tradução desse versículo, Romanos 15, nesse capítulo, desse versículo, ele fala dos dúnatos e nos adúnatos. Na tradução original, os dúnatos são os mais fortes, os adúnatos são os menos fortes, e não significa força, significa ser maior ou melhor do que alguém, mas não, aquele que é mais forte espiritualmente, cuide do mais fraco, aquele que tem mais fé, cuide daquele que tem pouca fé, aquele que crê mais no Senhor, cuide daquele que ainda não consegue crer plenamente no Senhor. Então que nós vemos ver esta palavra e cumpri-la, que os mais fortes possam cuidar dos mais fracos. Talvez o Senhor hoje está entregando essa responsabilidade nas tuas mãos, de cuidar daquele que é mais fraco, de falar uma palavra àquele que necessita. Talvez você amanhã, no teu trabalho, onde você estiver, você necessitará de deixar uma palavra àquele que não acredita mais, aquele que não confia mais, aquelas pessoas que hoje perguntam: onde está Deus no momento que estamos vivendo? Onde está Deus? Deus está sentado sobre um alto e sublime trono. Ele quer te usar para ser como Jesus, para rasgar o coração desta geração, para que você não seja apenas um crente de carteirinha, mas que as pessoas vejam em você que o seu coração está rasgado diante da presença do Senhor Jesus. Aleluias! E nós possamos cuidar e amar uns aos outros. O ministério de Jesus, ele é para as pessoas, para cuidar de pessoas, para abençoar pessoas. Então nós nunca vemos um rio beber da sua própria água, queridos. Tudo que nós fazemos, seja para abençoar vidas, seja para abençoar pessoas, seja para abençoar aqueles que estão à nossa volta. Nós temos que ser um referencial nesta geração. Nós temos que ser um referencial nos dias de tribulação, porque os dias de tribulação estão na palavra do Senhor, que é mais atual do que o jornal que será publicado amanhã. Aleluias, a palavra dele diz o que para nós? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele venceu o mundo, Ele venceu o mundo, e você não estará sentado nas mansões celestiais ao lado de qualquer pessoa, mas ao lado daquele que venceu o mundo, daquele que venceu as tribulações, daquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou e vive e reina eternamente. Aleluias, glorifique e aplauda bem forte ao Senhor Jesus nessa noite. Aleluias. Aleluias. Exaltado e engrandecido ao Senhor, queridos. O Senhor Deus faz este convite ao povo, faz este convite a nós. Talvez uma palavra de exortação, não, mas a exortação nos transformará, a exortação nos mudará a nossa maneira de ver, de viver, de ser, de sentir. Nós sejamos verdadeiros cristãos na presença do Senhor Jesus. Nós vamos olhar para a dor do nosso próximo, nós vamos olhar para aquilo que precisa ser feito e não está sendo feito, para aquilo que o Senhor quer fazer e Ele quer usar. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Mas que você seja um desses poucos na presença do Senhor, que você seja um desses poucos que está disposto a rasgar não as vestes, mas a rasgar o coração na presença do Senhor Jesus. E você seja um desses poucos que se deleita na presença do Senhor Deus, o Deus poderoso que está sentado sobre um alto e sublime trono, queridos. Aleluias. Oh Espírito Santo, que nós podemos concluir nessa noite, e nós devemos entregar a nossa vida por inteiro nas mãos do nosso Deus. Aleluias. Nós devemos levantar a bandeira da vitória e marchar na presença do Senhor, e rasgar o nosso coração na presença dEle. Não se conformar com este mundo, com esse século. Não rasgar vestes, mas rasgar corações. Rasgar a nossa vida diante do Senhor. O Senhor tem algo novo, algo poderoso para a tua vida, algo poderoso para a tua casa, algo poderoso para a tua família, mas Ele quer ver você entregue na presença dEle. Ele quer ver você disposto a rasgar o teu coração, a muitas vezes se abdicar de muitas coisas, abrir mão daquilo que é bom, é confortável a você, mas se entregar na presença dEle por inteiro. Aleluias. Se entregar como Cristo se entregou
na cruz por nós. Aleluias. Então se entregue ao Senhor, se entregue a Ele, rasga o teu coração, não tenha medo do amanhã, não tenha medo da doença, não tenha medo da dificuldade, não tenha medo da adversidade, da falta de dinheiro, não tenha medo da falta de suprimento. Saiba que você serve um Deus, que Ele multiplica o azeite e a farinha da panela. Aleluias. Ele multiplica, Ele faz, aleluias, aleluias, o impossível se tornar possível na tua vida, na vida daqueles que creem, na vida daqueles que rasgam o coração diante da presença do Senhor. Aleluias. A palavra está dizendo isso, não sou eu. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito e a sua vontade, querido. Ame a Deus, ande segundo o propósito do Senhor, rasga o teu coração. Amar a Deus é amar a Deus, aleluias. Eu já fiz até uma brincadeira dessa com os jovens uma vez, quando nós falamos isso, quando nós falamos de amar a Deus, eu fazia muitos com ele, quando você está amando alguém, quando eu estava amando a minha noiva, que agora é minha esposa, eu estou amando ela, amando. Ela manda eu lavar a louça, eu lavo. Eu estou amando dela. O que ela manda eu faço. O que ela manda eu tenho que fazer. O que ela manda eu tenho que obedecer. Esteja amando ao Senhor. Ame Ele, mas faça o que Ele está mandando você fazer. Faça o que a palavra está mandando você fazer. Faça o que o Senhor quer que você tenha que fazer como cristão. Não recue, não desista. Esteja amando do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aqueles que amam a Ele, todas as coisas cooperam para o bem. Você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender quando você se entrega inteiramente ao Senhor. Todas as coisas vão cooperar para o bem. Todas as coisas irão cooperar para o bem. Aleluias. Olhe para o Senhor nesta noite, autor e consumador da nossa fé. Ele nos dá esperança, Ele nos dá força. Aleluias. Vamos rasgar os nossos corações e não as nossas vestes. Nós possamos viver uma vida diante de Deus, totalmente entregue ao Espírito Santo, totalmente sensível a Ele, totalmente dependente do Senhor Jesus. Aleluias. E a palavra do Senhor virá como resposta para você. E a presença do Senhor virá sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. Minha mãe já contou esse testemunho aqui, mas eu estava trabalhando no início da minha carreira, do meu último trabalho, e recebi um golpe de uma situação lá, recebi um golpe muito grande. Assinei um papel que era um golpe. E eu fiquei desesperado, queridos, desesperado. E nós como cristãos, às vezes não sabemos o que fazer. E as pessoas falavam, vá até a polícia, faça isso, faça aquilo. Mas, queridos, eu fui orar. Eu fui entregar nas mãos do Senhor. Eu fui até a porta da delegacia e voltei para trás. No outro dia, eu não falei nada para ninguém, apenas para minha esposa. E nós oramos, clamamos ao Senhor. No outro dia de manhã, minha mãe me mandou uma mensagem, 8h20 da manhã, ela mandou, Deus é fiel. Mandou uma mensagem pelo WhatsApp. E ela não sabia de nada. E 8h10 da manhã, eu estava ali olhando para aquele papel e não sabia o que fazer naquele dia. Eu tinha que tomar uma decisão. E às 8h20 da manhã, ela mandou aquela mensagem e falou, Deus é fiel, meu filho. E ela não sabia de nada. Às 8h30 da manhã, todo aquele golpe, aquilo que eu tinha sofrido foi destruído. Foi destruído em nome do Senhor Jesus. Eu procurei todos os documentos e não tinha nada. Não tinha nada que comprovasse aquilo. Não tinha nada que comprovasse algo que queria destruir a minha vida, queridos. Os documentos tinham sido todos destruídos. Aleluias. Nós não tínhamos mais nada que quisesse nos destruir ou nos acusar, queridos. Porque o nosso Deus, como disse a minha mãe, Ele é fiel. O nosso Deus é fiel. Ele não quer que nós tomemos nossas atitudes, nós façamos a nossa vontade, mas que nós rasguemos o nosso coração diante dEle. Rasgue o coração diante dEle, que Ele vai responder a tua vida. Rasgue o coração diante do Senhor, se deleite nele, ore e clame a Ele, que Ele tem a resposta para a tua vida. Ele tem a solução para esta causa que você está vivendo e que você está passando. Aleluias. E ainda mais a Bíblia diz que Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais pranto, nem choro, nem clamor, porque todas as coisas serão passadas. Aleluias. Menos uma será passada, é a palavra de Deus que nunca passará. Aleluia. Se coloque em pé nessa noite. Aleluias.
Eu quero convidar você a clamar ao Senhor nesse mesmo espírito. Aleluias. Neste momento clame ao Senhor conosco. Oh, aleluias. Creia que Ele é fiel. O Senhor sabe das tuas dores. O Senhor sabe das suas dificuldades. Aleluias. Mas através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, oh, o véu foi rasgado de cima a baixo. Aleluias. Nós temos o livre acesso à presença do Senhor. Nós podemos rasgar o nosso coração e dizer: Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu tenho fraquezas, eu tenho dificuldades. Pai, eu confesso os meus pecados hoje diante de Ti, ó Pai, e quero uma nova vida, Senhor. Eu quero rasgar o meu coração. Vamos clamar ao Senhor neste momento. Fecha os teus olhos, querido. Deus poderoso, Deus de glória, Deus de maravilhas, Pai. Deus, Pai, à luz da Tua palavra nós clamamos nessa noite, Pai. Oh, Pai, com a Tua igreja nós levantamos agora uma palavra de oração, ó Pai, clamando e buscando a Ti, ó Deus, porque o Senhor, Pai, tem a saída para as nossas vidas. O Senhor, Pai, tem o refrigério para a nossa alma, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor enxuga toda lágrima dos olhos dos Teus filhos nessa noite, Jesus. Aleluias, Deus poderoso. Oh, Pai, olha para nós neste momento com o desejo que nós temos de rasgar os nossos corações diante da Tua presença, Pai. Oh, Pai, nós estamos cansados de rasgar vestes, Pai. Estamos cansados, Pai, de esconder atrás da religiosidade. Estamos cansados de esconder atrás, Pai, dos problemas, das dificuldades, Pai. Nós queremos estar à frente contigo na caminhada, Senhor Jesus. Oh, Pai, superando as barreiras, Pai, superando as dificuldades, Senhor Jesus, vencendo contigo, Senhor, vencendo com Cristo, ó Pai. Oh, aleluias, até herdar as mansões celestiais, ó Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja nesta noite, Pai. Nós clamamos a Ti, Pai. Nós buscamos a Tua presença, Senhor, Pai, porque sem Ti nós não somos nada, Pai. Abençoa cada um, ó Pai. Abençoa os que estão no leito de dor neste momento, ó Pai. Abençoa os que estão nos hospitais, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, leva a Tua cura, porque o Senhor é um Deus de cura, Pai. Oh, leva o Teu refrigério, Pai. Oh, Espírito Santo, a Tua paz, a Tua graça aos corações nessa noite, Pai. Aos lares, às famílias, Pai querido, nós apresentamos nas Tuas mãos, Pai, porque o Senhor é um Deus do impossível, Pai. E nós cremos em Ti, Jesus. Cremos no Teu amor e no Teu imenso poder, ó Pai. Aleluia, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus? Aleluias, queridos. Nesse mesmo espírito, você pode vir até a frente e ofertar na casa do Senhor. Enquanto nós vamos estar louvando ao Senhor, traga seus dízimos, suas ofertas e oferte na casa do Senhor, amém? Renova-me, Senhor Jesus. Declare: já não quero ser igual. Vamos cantar. Renova-me. Põe em mim Teu coração, Senhor. Põe em mim Teu coração. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Declare: renova-me, renova.
ser mudado, Senhor. Coloque a mão no seu coração e declare: porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de... Aleluia. Se coloque em pé nessa noite e declare: porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Oh, necessitamos mais de ti. Necessitamos mais de ti. Oh, necessita mais de ti. Aleluias, Pai. Oh, Pai, obrigado pelos aqueles que ofertaram na Tua casa nessa noite, Pai. Obrigado pelos Teus filhos, pelos Teus servos, Pai. Obrigado, Senhor, Pai, por este momento ao qual o Senhor nos dá, Pai. Renova, Senhor, os nossos corações nessa noite. É o que nós te pedimos, Senhor. Amém, Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Amém.